Meu amado irmão, meu amado amigo, com a gloriosa paz do nosso Senhor. E nesta tarde, como já ouvimos um hino falando, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Esse amigo chama-se Jesus de Nazaré. Eu quero, nesta oportunidade, eu chamo de um culto de adoração a Deus, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme São João, no capítulo 15, versos 13 a 15. E você já pode pegar um lápis, um papel, a sua Bíblia, para que você possa conferir. Porque neste programa, Meditando, temos o propósito de falar exclusivamente a palavra de Deus. E nesta tarde temos aqui mais de quase 2 dezenas de versículos que você pode muito bem anotar e conferir e alimentar a sua alma, porque a palavra de Deus, ela é alimento substancial para a nossa vida. Alimento que você, através deste alimento, você vai viver eternamente. João capítulo 15, versos 13 a 15. Abra a sua Bíblia. Está escrito assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos. Jesus olhou para os discípulos e disse: Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto meu Pai me revelar, tenho vos feito a conhecer. Jesus, o amigo leal, o amigo fiel, o amigo verdadeiro. E esta expressão de Jesus, escrita pelo evangelista João, Jesus está falando para os discípulos e para a multidão, porque sempre onde Jesus estava havia uma multidão para o ouvir, e não só os discípulos. E a leitura foi Jesus dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Jesus, o amigo leal, o amigo que entregou a sua vida para salvar a nós, que antes éramos inimigos da cruz, inimigos de Deus. E agora Jesus nos chama de amigos. E nesta tarde, amados, vamos falar desse amigo Jesus, que é mais chegado do que irmão. Ouçamos o segundo louvor. Que eu posso viver. For
achei um bom amigo, Jesus, o Salvador. Jesus é um amigo que não falha. No mundo encontramos muitas pessoas e até fazemos muitas amizades, mas a maioria delas são amigos da mesa, amigos das festas de aniversário, amigos dos banquetes, mas na hora necessária você não encontra o amigo. Mas Jesus, um amigo fiel, um amigo que por compaixão, está escrito, Deus olhando do céu à terra, viu uma grande multidão que estava desgarrada. Mas ele enviou o que havia de melhor no céu. Ele enviou o seu filho, Jesus. E Jesus resignadamente veio, nasceu em uma humilde manjedoura, observe, deixou o seu trono de glória e por amor aos amigos, aqueles que um dia foi criado lá no Éden, no princípio, imagem e semelhança de Deus, e Deus amou. E João expressa no capítulo 1, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça. O exercício que temos que fazer é crer. E Jesus falou na leitura que fizemos, inicial. Se guardares os meus mandamentos, sereis meus amigos. João 15, versos 13 a 15. Vou repetir a leitura. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Aí ele traz uma condição. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí sim, ele completa, já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que se passa com o seu senhor, mas aos amigos é dado conhecer os mistérios, e tudo que o Pai me deu, eu estou passando para vocês. Queridos, Deus, o amigo fiel. Observe no Velho Testamento, no princípio da criação, Abraão, que é considerado o pai de toda a humanidade, Abraão também é chamado de amigo de Deus. Leia no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versos 8 e 9. Deus fala assim e Isaías escreve: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi somente semente de Abraão, meu amigo. Veja a expressão de Deus. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti eu escolhi e não te rejeitei. Observe a expressão inicial desse versículo. Tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, o meu amigo. O apóstolo Tiago complementa no capítulo 2 e o verso 23, dizendo: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi isso lhe imputado como
amigo como justiça e foi chamado amigo de Deus. Imagine o privilégio de Abraão ser chamado, ser considerado amigo de Deus. Amados, houve outro homem chamado Moisés. Apesar de não ter sido chamado de amigo de Deus, Moisés viu e falou com o Senhor como se fala a um amigo. Falou face a face. Estará em Êxodo capítulo 33 e verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava da tenda. Deus falava com Moisés, face a face, como se fala com um amigo. Abraão, considerado amigo de Deus. Queridos, passou o Velho Testamento, os profetas, em continuidade veio Jesus, estabelecendo uma nova aliança para com o homem. Agora, a aliança da graça, a graça de Deus que foi revelada através de Jesus Cristo. Jesus, aquele com quem você pode contar, nas tristezas, na alegria, nas angústias, na solidão. Quando nada faz sentido, quando ninguém aparece ou parece te entender. Observe as irmãs de Lázaro. As irmãs de Lázaro, elas estavam tão desesperadas. Jesus, o amigo, havia partido em suas tarefas ministeriais. E agora, Lázaro, seu irmão, estava à morte. E mandaram chamar Jesus e disseram: Jesus, o teu amigo Lázaro está enfermo. Aí Jesus amava Lázaro. E você encontra essa certeza quando lê João capítulo 11. Vamos ler primeiro o versículo 3, que diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Está enfermo aquele teu amigo que tu amas, que tu pousou tantas vezes na sua casa. Jesus ouviu, certamente, como tinha um propósito em toda aquela situação, Jesus se comoveu, porque ele amava Lázaro. Ele tinha Lázaro, Marta e Maria como amigos. Jesus era recebido na casa dos três irmãos, comia. Lê o versículo 11, capítulo 11, verso 11. Aí Jesus falou assim: Lázaro, nosso amigo, está dormindo e eu vou despertá-lo. E assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Veja a expressão de Jesus em João capítulo 11, verso 11. Lázaro, o nosso amigo. Lázaro era amigo de Jesus e amigo dos discípulos, porque recebiam na sua casa, comiam na sua mesa. Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Jesus voltou, no quarto dia chegou,
foi lá, na frente do túmulo, mandou que as irmãs tirassem a pedra e depois disse: Lázaro, sai para fora. E foi uma das oportunidades em que Jesus chorou. Choramos pelos amigos, choramos por aqueles a quem amamos, choramos. E Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a sua amizade com Lázaro era grande e ele chorou. Encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, muitos amigos. Quer ver uma coisa? Voltando ao Velho Testamento, Davi e Jonatas. A amizade entre Davi e Jonatas, filho de Saul, do rei, era uma amizade que foi construída certamente por Deus e conservada no coração de Davi e de Jonatas. Havia uma amizade grande entre eles dois. Jonatas sendo filho do rei, a ponto de que, quando Saul, por ciúmes, queria matar a Davi, Jonas ouvia do pai as tramas, as emboscadas, e vinha e contava para o seu amigo. Ele ouvia de seu pai, mas ele relatava ao amigo. Leia 1 Samuel os capítulos 18, capítulo 19 e o capítulo 20, e você vai entender a história da amizade entre Davi e Jonatas. Leia, vamos ler 1 Samuel 18 e verso 3, vamos pincelar apenas alguns versículos, porque o tempo é exíguo. 1 Samuel capítulo 18, verso 3, e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Era uma amizade construída, não de forma de festa, não, era uma amizade construída por dentro, no seu coração, na sua alma. 1 Samuel capítulo 19, 1 e 2, vamos encontrar: Saul falou para Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, e Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica em oculto e esconde-te. Observe a amizade de Jonatas por Davi, quando o próprio pai de Jonatas, o rei Saul, resolveu matar Davi. Por quê? Porque Davi tornou-se um vencedor. Vamos a 1 Samuel capítulo 20 e versos 1 a 4. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? E Jonatas disse: tal não suceda, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me informar. Porque, pois, meu pai me encobriria este negócio, não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos, por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe, mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma eu farei. Versos 42 e 43. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz,
o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Esse é o amigo. Eu estou contando estes exemplos para que você saiba, para que você possa entender o significado da palavra amigo. Salomão escreveu Provérbios 17 e 17. Provérbios 17 e 17. Em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Certamente você está olhando para mim, está me ouvindo, e está dizendo: eu tenho muitos amigos. Será? Será que na hora da calamidade esses amigos estão ao teu lado? Será que na hora que você precisar da amizade, eles vão te corresponder? Agora, este amigo que eu quero anunciar nesta tarde, ele chama-se Jesus. Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a porta, o caminho, a verdade e a vida, a oliveira verdadeira, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida. Esse amigo, ele disse: ninguém pode dar a vida pelos amigos, mas eu dou a minha vida pelos meus amigos. Um dia Davi estava em seu palácio, já rei, porque o amigo lembra do amigo. Em todo o tempo, veja a expressão de Salomão: em todo o tempo ama o amigo. Provérbios 17 e 17. Davi estava no palácio e lembrou-se de Jonatas, lembrou-se do amigo e perguntou. Leia 2 Samuel capítulo 9, versos 1 a 8. 2 Samuel capítulo 9, versos 1 a 8. Ele diz assim: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor ao meu amigo Jonatas? Aleluia. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde ele está? A amizade falou bem alto. Aleluia. E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o disse o rei: onde está? Em Lodebar. Aleluia. E o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar, e é Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, foram buscar. Veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, aleijado, desprezado, abandonado, lá em Lodebar, cidade de ninguém. Mas o seu pai tinha um amigo chamado Davi, que hoje era rei. Aleluia. Sabe o que Davi fez? Disse: tu comerás na minha mesa. Teu pai, por amor a teu pai, eu vou te restituir
eu restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete, considerado um cão morto, morando na cidade de ninguém, em Lodebar. Mas o seu pai havia construído um amigo chamado Davi. Talvez você, meu amado irmão que me ouve, meu amado amigo que me vê, talvez você se sinta em Lodebar, cidade de ninguém, esquecido pela família, abandonado pelos pais, pelos parentes, não tem com quem contar. Eu quero te dizer nesta tarde, olha para cima, olha para cima, há um Deus no céu, há um Deus no céu, que não esquece de você, não esquece. Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Tu, meu amigo, estás comigo. Ainda que o exército me cercasse, o exército com bandeira pronto para a guerra me cercasse, eu não temeria, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o teu amigo chamado Jesus, ele está vivo. Ele está vivo. Ele veio como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, sofreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou e está vivo à destra de Deus. E nós, quem somos nós hoje nesta geração? Observe que a promessa feita a Abraão, quando Abraão tinha 100 anos, Sara deu à luz a Isaac. Os descendentes de Isaac se tornaram a nação de Israel, que existe até hoje e é muito numerosa. Além dos descendentes naturais, Abraão também tem muitos descendentes espirituais, e você é um. Todos os que creem em Jesus são filhos de Abraão, porque Abraão foi salvo por crer em Deus. Leia Romanos capítulo 4, versos 16 e 17. Está escrito assim: por isso, Abraão é conhecido como o pai da fé. A promessa de Abraão foi estendida para todos os povos. Essa foi a maior promessa que Deus fez a Abraão, ser uma bênção para todos os povos. Leia Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3. Através de descendentes de Abraão, Deus revelou o seu plano para salvar o mundo. Jesus, como homem, foi descendente de Abraão, e ele veio para salvar todo o povo de seus pecados. A sua morte e ressurreição abençoa pessoas em todas as gerações até hoje. Abraão não viu o cumprimento dessas promessas, mas ele creu em Deus, e ele já foi abençoado por conhecer essas promessas e saber que Deus as iria cumprir. Amados, as promessas de Deus a Abraão nos foram, ou seja, não foram uma bênção só para ele, são bênçãos para todos nós. Hoje, falou Jesus aos judeus, João 8, 56 a 58, está escrito: Abraão, vosso pai, Jesus falando, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou.
Escute mais o louvor. Depois eu continuar. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente e constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. O bom companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade, que tenho a minha alma, o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Não estou sozinho, eu tenho um amigo em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, contigo e comigo estará. Eu tenho um amigo, esse amigo chama-se Jesus. E por essa promessa de Abraão, foi exatamente por essa promessa feita a Abraão por Deus, que Jesus falou. E eu já li João 15, 13 a 15, ninguém tem maior amor do que este, em dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, há uma condição. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí sim, eu já não vos chamo de servos, mas vou chamar vocês de amigos. Você é amigo de Deus? Você não é? Quer ser amigo de Deus? Faça o que Ele manda. Está aqui na sua palavra. O seu mandado, a sua ordem está escrito. E Ele antecipa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não é servo. Pedro fala dessa promessa. Leia Atos capítulo 2, versos 38 a 40. Pedro fala dessa promessa e diz assim: arrependei-vos,
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava isto, e os exortava, dizendo: salvai-vos. Olha, amigos, veja a expressão do apóstolo Pedro: salvai-vos dessa geração perversa. Estamos vivendo uma geração perversa. Vivemos uma geração onde a corrupção, a perversidade excede o amor. Já não existe amor. Vivemos no império da corrupção, traições, império da corrupção, onde cada poder quer suplantar o outro poder. Vivemos tempos de insegurança jurídica e social. Tempos difíceis, conforme expressou-se Paulo ao seu filho Timóteo, dizendo, Paulo estava prevendo e dizia a Timóteo: meu filho, segundo Timóteo 3, 1-5, sabe, porém, que isto que nos últimos dias, veja a expressão, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, onde cada poder quer suplantar, são irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Estamos vendo tudo que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3, versos 1-5, nós estamos vivendo e vendo os tempos trabalhosos. É complicado, mas Paulo diz: destes afasta-te. Jesus nos aconselha, sabe a quê? Nessa situação que vivemos, estamos todo mundo apreensivo pelo 7 de setembro, as igrejas querendo orar, preocupadas com o que pode acontecer, porque tudo que aconteceu, tudo que está escrito em 2 Timóteo 3, 1-5, estamos vendo a personalidade dos homens dos poderes. E Jesus aconselha, sabe a quê? Perseverar. Lê Mateus 24, capítulo 3 ao verso 13, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram 2 discípulos. Em particular, e lhe pediram: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, porém não vos assusteis. Olha o recado, o conselho: não se assuste, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu vou repetir: é necessário. Estas coisas que estão acontecendo, estamos orando porque é a nossa obrigação, mas não é a obrigação orar em um dia específico, num medo específico. A ordem é: orai sem cessar. Orai sem cessar. Antes, durante e depois dos conflitos, orai sem cessar. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vivemos numa guerra, uma guerra biológica sem precedentes, um vírus que se propaga, que se multiplica, e replica. Cada dia fala-se numa variante diferente. Por quê? De onde veio, para onde vai, quando começou, quando vai terminar?
não se assuste. Não se assuste. Jesus disse: é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, estamos sendo, sereis atribulados e vos matarão. Estão matando em outros países comunistas, estão matando os crentes, matando os quem tem Bíblia, quem tem a Bíblia até no celular. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí ele finaliza: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E a expressão de o amor de muitos esfriará, mas nessa expressão está: o amor se esfriará de quase todos, porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevera, resiste, não se assuste, ore, busque ao Senhor. Jesus falou em 2 Crônicas 7,14, não falou para o povo, falou para você que conhece Bíblia, falou para você que tem temor a Deus, que fala que tem temor a Deus, falou para você que diz que faz parte do povo de Deus. Aí Deus diz assim, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, olha a expressão de Deus, se o meu povo se humilhar, me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós que dizemos que somos filhos de Deus, nós que professamos a palavra, devemos nos humilhar, orar, buscar, e não simplesmente ir às praças, levantar os braços em um dia específico. Vai acontecer o dia 7, vamos todo mundo orar. Não, você já devia estar orando há muito tempo, porque a expressão bíblica é: orai sem cessar. Ontem, hoje, amanhã, enquanto você respirar, olhe para o céu. Não pode olhar porque está dirigindo, mas olhe em pensamento e ore ao Senhor. Busque a Ele, porque o nosso socorro vem do Senhor. Um dia o salmista estava tão preocupado que saiu a olhar para os montes, encontrou muitos baalins, e ele disse assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aí a sua alma responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, meu amigo, a tua palavra declara que tu eras amigo de Abraão, que Abraão era teu amigo, e esta amizade foi estendida a toda geração. E estamos aqui, Pai, estamos aqui, os teus amigos, apreensivos, tantos acontecimentos, tantas perseguições, tanta pestilência, tantos óbitos, Pai. Quantos de teus filhos já sucumbiram? Sabemos que os seus corpos desceram à sepultura, mas que as suas almas subiram para o paraíso, para o descanso eterno. Pai, vivemos em um mundo hostil, um mundo de tantos poderosos, eu digo pseudos poderosos, que acham que com uma caneta resolvem tudo. Mas nós sabemos, Pai, e quem resolve é o teu dedo, a tua mão, a tua voz, a tua ordem, porque sob a tua ordem foram criados os céus e a terra.
Pai, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. E que ela foi escrita, inspirada pelo teu Espírito Santo. E as promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, essas promessas se estendem até a mim. Essas promessas se estendem até os teus filhos que estão me ouvindo e vendo. E Pai, estamos debaixo da tua promessa, confiando exclusivamente em ti, porque sabemos que do céu, das tuas moradas, virá o nosso socorro. Pai querido, é assim que eu te oro e te peço nesta hora, não por mim, mas te peço, Pai, pelos teus filhos que estão hospitalizados, muitos politicamente entubados para perecerem, porque o índice de mortandade pós-intubação é muito alta, nada vale, ou pouco vale. Mas meu Pai, sabemos que a tua mão escreveu todos os nossos dias, e nós só partiremos para a eternidade quando os nossos dias se findarem aqui na terra, ou quando o teu filho raiar nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja. Então subiremos para estar eternamente contigo. Obrigado, Pai, por esta tarde. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta emissora. Obrigado pelos meios de comunicação pelos quais eu estou sendo visualizado por milhares de pessoas. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ser teu servo e a alegria de ser teu amigo, porque o teu filho nos chamou de amigos, e ele disse em voz clara: eu não vos chamo servos, eu agora vos chamo de amigos, porque aos amigos é dado conhecer os mistérios. E tudo que tu revelaste ao teu filho, ele transmitiu para nós, e estamos aqui, Pai, debaixo da tua palavra. É assim que eu te oro, e eu te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Com sua cabeça, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. E você pode dizer comigo: amém. Graças a Deus. Amados, volte a nos ver e nos assistir aqui na Senhauá no próximo sábado, se Deus assim permitir. E durante a semana, neste mesmo link, você pode me ver. Quando Deus me inspira, eu estou falando para você e dizendo que o nosso amigo chamado Jesus, e você, meu amigo, que ainda não é amigo de Jesus, aceite-o, receba ele como teu Salvador, examine as Escrituras e procure uma igreja no seu bairro, uma igreja genuinamente evangélica, sem fantasias, genuinamente evangélica, e que pregue a palavra de Deus e faça um testemunho público. Se quiser, pode escrever no comentário, faça um comentário nesta live, e eu terei imenso prazer de orar por você. O Senhor te abençoe. Amém.
deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou umas mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em